Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu recebi uma pergunta, o que é um violino camerístico? Vamos falar a esse respeito, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados rápidos, podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É rápido e fácil, é só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Eu explico como enviar, nós nunca tivemos problemas com danos, faço o ajuste, te faço um vídeo explicando o trabalho feito e te envio novamente. Aqui está um instrumento que nós recebemos para ajuste, tá bom? Então vamos lá. Muitos destes termos, né, camerístico, solista, são termos que a gente precisa definir bem, porque às vezes uma pessoa entende isso como solista, outra não. Todas as vezes, é engraçado que muitas das vezes eu recebo pergunta: você tem violino solista para vender? Se nós fôssemos falar em instrumentos solistas europeus, que é o que a gente vê nas grandes orquestras europeias, nós estamos falando de instrumentos de milhões de dólares, né? Não é porque eu falei que esse instrumento é profissional que ele passa a ser profissional. Isso é interessante que os músicos entendam. Não é porque eu disse que esse instrumento está ajustado, porque que ele está ajustado. Muitas das vezes eu recebo instrumentos aqui, a pessoa, esse instrumento já foi ajustado e sonorizado. E nada poderia estar mais longe da verdade. Não foi ajustado, o instrumento está totalmente sem ajuste. Não é porque está escrito Stradivarius lá dentro que esse instrumento é Stradivarius. E um exemplo do cotidiano, não é porque eu peguei o meu carro e escrevi Ferrari atrás que a partir daquele momento ele passou a ser uma Ferrari. Então a gente tem que entender bem isso, tá bom? Como eu já disse anteriormente, essas classificações, não existe um padrão, isso é um instrumento profissional, não existe esse padrão, tá bom? Isso não quer dizer que aquele instrumento não possa ser ajustado. E entrando nessa dúvida, o que acontece? Existem vários tipos de conjunto, né? Eu imagino que quem perguntou tem entendido mais ou menos isso. Existe um conjunto de câmara, que normalmente é entre 2 e 9 integrantes. Pode mudar de acordo com o teórico. Isso é um conjunto de câmara. Normalmente não tem regente. Existe ali o que seria uma orquestra de câmara, que dependendo do teórico é entre 11, 20, 30, 40 músicos. E existe uma orquestra sinfônica que é maior do que isso. Existem grandes orquestras sinfônicas mahlerianas, que são orquestras em alusão a Mahler, Gustav Mahler, compositor, que escreveu para orquestras gigantes que hoje, para se executar, se ajuntam 2, 3 orquestras, como eu já participei com algumas orquestras sinfônicas que eu tocava com outras orquestras, e era aquela orquestra gigante, 2, 3 corais, que muitas das vezes, em alguns teatros pequenos, nem cabem os músicos, né, de tão grande que é. Muito antigamente, as orquestras não se apresentavam da maneira como é hoje, e sim elas se apresentavam para o rei, para a câmara do rei, não câmera. A câmera é isso aqui que eu estou filmando para vocês, a câmera. A câmara era a câmara do rei, então se apresentavam ali na câmara, né? Então, por isso que se fala música de câmara, né? E aí o que acontece? Eram conjuntos pequenos normalmente, não eram conjuntos gigantes. Então, quem fez a pergunta, eu imagino que quem te disse isso era um violino às vezes que não tinha uma potência muito grande sonora, e se falar é um instrumento mais camerístico, né? Justamente por isso, porque se tocava ali com poucos integrantes, tá bom? Agora, bem entendido, isso não quer dizer que não possa se fazer um quarteto com instrumentos com extrema projeção. A gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos numa era, né, de distorções de pensamento, né? Te explica uma coisa, não, mas e se eu pegar essa ocasião? Mas estou falando nessa ocasião, tá? Então você pode ter um quarteto de corda com instrumentos solistas. Eu não vou lembrar agora, tinha um quarteto de cordas, ficou apelidado, salvo erro, né? Eu vou ver se eu levanto essa informação, quarteto de $1 milhão, né? Não pelo valor dos instrumentos, que era muito mais, mas
Não lembro bem porquê, mas tinha Limislav Shostakovich com violoncelo Strade, todos os músicos de altíssimo gabarito, com instrumentos que são considerados solistas, vamos dizer assim. Então, o termo instrumento de câmara não quer dizer que naquele conjunto não possa ter instrumentos com grande projeção. Mas quem perguntou o que é um instrumento de câmara, porque ouviu esse termo, um violino camerístico, melhor dizendo, eu imagino que fez a pergunta neste sentido, tá bom? Eu imagino que fez a pergunta neste sentido. Que às vezes é um instrumento com som, com uma projeção um pouco menor. E isso acontece. Finalizada essa questão, isso não quer dizer que esse instrumento não precise, ou que esse instrumento não deva ser ajustado e sonorizado. Tá bom? Então, quem fez essa pergunta, estas são as possibilidades de resposta sobre o que perguntou. Tendo dúvidas, podem responder. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.